Edgar Allan Poe e o Cabalista. Um homem chora, a cidade continua, o tempo não para, mas a pergunta permanece. Um homem chora, a cidade continua, o tempo não para, mas a pergunta permanece. Monólogo de abertura. A narrativa do símbolo. Boa noite. Eu queria começar com uma pergunta simples. Ou talvez não tão simples assim. A narrativa do símbolo é o que nos oprime, mas também é o que nos sustenta. Olha que situação curiosa. O ser humano vive cercado de símbolos, histórias, narrativas, explicações. E o mais curioso é que nós mesmos criamos essas coisas. Se você observar bem, a nossa vida é sustentada por 4 grandes criadores de símbolos. 4 pilares: a arte, a ciência, a filosofia e a religião. Esses 4 pilares são as grandes máquinas humanas de produzir significado. Vamos começar pela arte, mas não estou falando apenas da música que toca no rádio ou no celular enquanto a gente lava a louça. Estou falando da arte quando ela realmente tenta fazer alguma coisa mais profunda. Quando ela tenta dar forma ao mistério da vida. A arte pega aquilo que a gente não consegue explicar e transforma em música, pintura, teatro, poesia. É uma tentativa humana de dizer: eu não entendo o mundo, mas eu sinto alguma coisa sobre ele. Depois temos a ciência. A ciência também é uma criadora de símbolos. Ela cria equações, modelos, teorias. Um físico uma vez disse uma frase famosa: Deus não joga dados. Olha que interessante. Até quando a ciência tenta ser completamente objetiva, ela acaba criando imagens e metáforas para explicar a realidade. A ciência nos ajuda muito. Ela amplia a nossa percepção. Ela organiza o caos do universo em fórmulas que cabem numa lousa. Mas no fundo, essas fórmulas também são símbolos. São tentativas humanas de tocar algo que talvez seja muito maior do que nós. O terceiro pilar é a filosofia. A filosofia é simplesmente a tentativa de organizar o pensamento. Mesmo uma pessoa comum, que nunca leu um livro de filosofia na vida, tem uma filosofia. Ela tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma ideia do que é certo, do que é errado, do que vale a pena viver. A filosofia organiza a mente. Ela cria coerência. Ela dá direção. E quando o pensamento encontra alguma coerência, isso traz uma certa paz, uma sensação de sentido. E o quarto pilar é a religião. Talvez o maior criador de símbolos da história humana. As religiões criaram histórias, rituais, imagens, narrativas, para explicar o que está além da nossa compreensão. E isso também é bonito.
porque mostra a tentativa humana de olhar para o infinito. Mas existe um detalhe curioso em tudo isso. Mesmo quando esses símbolos são profundos, verdadeiros, justos, eles ainda não são a realidade. Eles são interpretações da realidade. São significados que o nosso desejo cria. E por isso, eles sempre serão um pouco limitados. Pausa. No fundo, todos esses sistemas tentam responder a mesma pergunta: qual é o sentido da vida? E talvez a resposta mais honesta seja esta: nós não sabemos. Talvez a vida tenha um significado profundo. Talvez não tenha. Talvez o problema seja que nós simplesmente não conseguimos enxergar. E diante dessa vertigem, diante dessa tontura existencial, o ser humano faz uma coisa muito interessante. Ele cria símbolos. Símbolos que organizam o comportamento. Símbolos que criam moral. Símbolos que criam cooperação. Porque sozinho ninguém vive. Um faz o pão, o outro conserta o encanamento da padaria. E assim a sociedade funciona, graças a essas narrativas compartilhadas. Mas existe uma tradição muito antiga que faz uma observação diferente. Os cabalistas dizem algo curioso. Eles dizem que o problema do ser humano não é desejar. O desejo não é o inimigo. Buda dizia que o sofrimento nasce do desejo. Mas os cabalistas dizem outra coisa. O problema não é desejar. O problema é como desejamos. Se o desejo está voltado apenas para si mesmo, ele cria separação. Mas se o desejo muda de polaridade, se ele passa a buscar o bem do outro, algo estranho acontece. O sistema inteiro começa a se reorganizar. Porque quando eu faço o bem para você, e você faz o bem para outro, o resultado é que todos se beneficiam. É como se a humanidade inteira se tornasse um único organismo. Os cabalistas chamam esse organismo de Adão. Um sistema onde cada parte existe para completar a outra. Mas existe um problema. Se tudo isso ficar apenas no campo das ideias, isso vira mais um símbolo, mais uma teoria bonita, mais uma narrativa. E símbolo, a gente já tem muitos. Então hoje, nós vamos fazer uma pequena experiência. Vamos brincar com símbolos. Vamos conversar com eles, talvez até provocar alguns. Uma maneira de iniciar uma conversa. Uma história que nós vamos construir juntos. Porque hoje, a obra de arte não está no palco. A obra de arte é o que vai acontecer entre nós. Então vamos começar e ver para onde essa história vai nos levar. Um homem chora, a cidade continua, o tempo não para.
A cidade continua